Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 21 de setembro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Sancionada lei que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos fora da lista da ANS. Medida deve beneficiar 50 milhões de usuários de planos. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Banco Central mantém taxa básica de juros em 13,75%. Preservação de florestas, biocombustíveis e iniciativas de educação ambiental. Temas da entrevista ao vivo do dia com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. O Brasil é parte da solução e referência para o mundo em matéria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. A afirmação foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro durante a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas ontem em Nova York. Mas quais as principais políticas públicas que vêm sendo promovidas no país para a conservação ambiental? Sobre o assunto, vamos conversar agora ao vivo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Boa noite, ministro. Boa noite, obrigado pelo convite. Ministro, em discurso nas Nações Unidas, o presidente Jair Bolsonaro disse que 80% da floresta amazônica continua intocada. Qual trabalho vem sendo feito para preservar a área? Esse é um dado, a fonte desse dado é a Embrapa Territorial, um número um pouco maior que 80%. O que nós temos feito? O Ministério da Justiça lançou uma operação Guardiões do Bioma para combater desmatamento e incêndios ilegais na região. Serão 10 bases, nós já instalamos 6 bases, e quem está coordenando essa operação é o ministro Anderson Torres, atuando de forma contundente para combater todo tipo de crime na região, especialmente crimes ambientais. Além desse lado de combate ao crime, nós também temos um programa chamado Floresta Mais. É um programa de pagamento por serviços ambientais, onde você recebe por proteger floresta, especialmente naquilo que se fala muito do crédito de carbono. Crédito de carbono de floresta nativa. Isso já está atingindo mais de 10 milhões de hectares de floresta nativa preservada e remunerada pela atividade de protegê-la. Então eu protejo essa área e recebo por isso. Além de regularização fundiária, o governo regularizou mais de 400 mil títulos. Isso, 80% dele foram para as mulheres. Isso é bastante importante destacar. E a regularização fundiária traz mais segurança. Você sabe quem é o responsável por aquela área e assim pode proteger aquela área de uma forma mais clara, sabendo quem é o responsável se houver algum tipo de infração ou crime ambiental. Essas são as ações aí para proteger não só o bioma amazônico, mas todos os biomas do Brasil. Ministro, o senhor vem falando aí sobre o que seria o desenho de uma nova geopolítica industrial e ambiental. O senhor pode explicar melhor para a gente o que isso significa? O ministro Paulo Guedes tem falado muito de uma nova cadeia de suprimentos, de uma nova indústria que vai surgir com a crise que está acontecendo na Europa, a pandemia com um lockdown muito restrito na China, na Ásia. Isso faz com que abra uma oportunidade para o Brasil. O Brasil é um país próximo e é um país amigo. E além disso, o Brasil é um país de energias limpas competitivas. E é um país onde, se você vier investir aqui, você também vai fazer uma transformação social, especialmente no Nordeste. Então, essa nova geopolítica, a indústria procura um local onde a energia seja acessível. E esse local é o Brasil, porque ela é acessível e verde. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil tem um custo de energia de 40 euros, mais ou menos, por megawatt, e na Europa está tabelado a 200, chegou a bater 1.000. Então, com esse movimento de encarecer energias na Europa, muita indústria vai ser transferida para o Brasil, olhando a oportunidade dessas energias limpas que o Brasil tem. Ministro, muito tem se falado também a respeito da geração de energia eólica offshore.
que é aquela que é instalada, são as pás instaladas em alto mar que transformam o vento em energia. Como é que está essa questão aqui no Brasil? A instalação de catavento no mar. Exato. Nós temos aí cataventos em terra. O Brasil bateu o recorde de energia eólica em terra, terrestre, 21 gigawatts. Só para a gente ter uma ideia, Itaipu tem uma capacidade instalada de 14 gigawatts. Então o volume é bastante relevante. Solar, também 14 gigawatts, uma Itaipu já instalada de solar e biomassa. Essas 3 fontes são as 3 principais fontes para a gente aproveitar elas para gerar essa energia limpa que todo mundo procura. Fora tudo isso, que chega a 100 gigawatts, essas 3 fontes, nós temos 50 Itaipus que podem ser instaladas no mar e transformada, toda essa energia excedente pode ser transformada em hidrogênio e amônia verde para exportação. O Brasil, além de produzir produtos industriais com a menor pegada de carbono do mundo, produtos verdes, a gente vai poder exportar essa energia verde via hidrogênio e amônia verde, principalmente nesse momento, para a Europa. Ministro, e aí, assim, a gente está falando aqui de produção de energia, né, limpa, e a gente tem que falar também de consumo de energia limpa. E aí eu passo a falar com o senhor, então, sobre renovação da frota, né, para uma frota mais sustentável e uma política automobilística, né? Na política automobilística, nós temos um fantástico exemplo, que é o etanol. O etanol brasileiro garantiu a qualidade do ar das grandes cidades aqui do Brasil. Por quê? Porque você tem aí um nível de poluição muito mais baixo que os outros combustíveis, principalmente os fósseis. Então nós temos uma política de um biocombustível bastante robusta no Brasil e podemos ir para uma rota de renovação de frota. O mundo olha hoje para células a hidrogênio, 100% elétrico, híbrido elétrico, todas essas novidades, tecnologias ainda são pouco acessíveis, elas têm o seu papel, serão incentivadas pelo governo, mas nós temos que pensar que o Brasil, um veículo, um caminhão e um trator com mais de 30 anos continua rodando. E continua rodando no Brasil. Um veículo com mais de 15 anos continua rodando. E o que nós temos que fazer em relação ao meio ambiente? Renovar essa frota. Se a gente reduzir a idade dessa frota, a gente faria muito bem ao meio ambiente em relação às emissões. Então, o governo federal está desenhando um programa de renovação de frota sustentável, porque a gente tirar esse veículo e transformar ele em sucata para uma economia circular, através de um incentivo econômico, isso com certeza teria um impacto nesse setor da economia que é automobilístico e teria um impacto no meio ambiente de forma bastante positiva. Porque os países, eu dou um exemplo, os veículos com mais de 30 anos da Europa devem estar na África hoje. Os veículos dos Estados Unidos com mais de 10 anos, veículos leves, devem estar no México. Os veículos brasileiros já com mais de 15, 20, 30 anos, continuam no Brasil e a gente tem que renovar eles. A gente tem que tirar eles de circulação e, através de incentivos econômicos, isso seria uma grande ação. Nós estamos desenhando esse programa e eu acho que esse é o caminho. O Brasil pode mostrar que tem as suas próprias rotas. Nós vamos na direção de uma mobilidade e uma logística com baixíssima emissão ou neutra em emissões, mas fazendo soluções brasileiras. A gente tem uma previsão para esse futuro aí, ministro, de novas frotas? Hoje nós temos um renovar que deve ser, um decreto deve sair agora, nós já temos uma lei, já tem um decreto, isso deve sair nos próximos dias, mas essa renovação de frota sustentável é um olhar específico para a redução de poluição, de emissões, e aí a gente deve soltar uma portaria para buscar financiamento de clima. Eu acho que é bastante importante, o mundo fala muito em financiamento climático, ele só vai ganhar escala se a gente trouxer ele para o setor privado. E nada melhor do que esse setor automobilístico para fazer uma transformação. E a primeira delas é você incentivar a reciclagem desse veículo. Você elimina ele de circulação e esse motorista autônomo, tanto de caminhão quanto de veículos leves, tem acesso a um veículo mais moderno e traz milhares de benefícios, não só o ambiental. Só antes da gente sair desse assunto aí das novas frotas, o senhor acredita que o futuro delas tem mais a ver com o consumo desses biocombustíveis, desses combustíveis verdes, ou com os chamados carros elétricos? Eu acho que todas as rotas são importantes. O Brasil é um país de todas as rotas. Quando você fala de um veículo elétrico, você tem que ter uma capacidade instalada de energia bastante complexa. E nem toda a região Norte e Nordeste, você tem uma tomada para carregar um veículo elétrico. Do outro lado, toda a região tem um posto de combustível com etanol. E você pode abastecer com etanol e assim evitar emissões de uma forma bastante relevante. Além disso, você pode transformar o etanol em hidrogênio dentro do veículo.
é uma tecnologia nova, e você pode colocar isso em caminhões e trens. Então imagina um caminhão com uma autonomia de 1.500 quilômetros, com um custo 20 vezes menor do que se ele abastecesse com diesel. Então, o grande desafio dessas novas tecnologias é baratear o custo do transporte. Então a gente tem que olhar todas as rotas, incentivar todas elas. Em algumas cidades vai caber o 100% elétrico, em algumas regiões da cidade caberia o 100% elétrico, uma autonomia mais curta, mas um Brasil continental precisa de veículos que andem 500, 1.500 quilômetros, e rodovias também. Na Europa, o primeiro trem a hidrogênio começou a circular agora. Eu acredito que nós vamos desenhar rotas verdes. Rotas de trens a hidrogênios, navio a hidrogênio, e aí você tem uma rota verde de exportação de produto brasileiro. Agora, ministro, uma medida concreta já tomada pelo Brasil para reduzir a emissão de gás de efeito estufa na atmosfera foi o Metano Zero, que foi um programa lançado esse ano. O senhor podia explicar um pouquinho como é que ele funciona? O programa Metano Zero, ele traz o foco para os resíduos orgânicos da cidade e do campo. No campo, suinicultura, avicultura, açúcar e álcool e laticínios. E na cidade, os aterros sanitários. Quando você pega esse resíduo orgânico e transforma ele em biogás ou biometano, biogás para eletricidade, biometano para combustível, você acelera esse processo de redução de emissões que o Brasil caminha. Você quer a neutralidade climática? Não evita o metano na atmosfera. O metano representa 25 carbonos equivalentes, vamos dizer assim. Então a gente reduziu os impostos federais para compra de equipamentos, trouxe financiamento do Fundo do Clima específico para biometano, e assim o setor privado vai acelerar tudo isso e vai substituir o combustível por um combustível mais barato. Eu acho que a gente busca a solução climática lucrativa. Tem que ser lucrativa para o empreendedor, tem que ser lucrativa para as pessoas e para a natureza. Essa é a forma de criar uma nova economia verde. E o Metano Zero é um exemplo disso. Ministro, ainda falando da agenda internacional, como é que estão os preparativos do Brasil para a COP27, que é a conferência da ONU, né? A conferência do clima da ONU que vai acontecer no Egito? O Brasil vai ter o maior stand que ele já fez na história, serão 300 metros quadrados. 100 metros quadrados vai ser o gabinete do Ministério do Meio Ambiente, que eu vou utilizar para fazer as negociações como chefe da delegação brasileira. 200 metros quadrados, a Apex, a CNI, CNA e SEBRAE vão apresentar um Brasil real lá. O tema dessa conferência vai ser as energias verdes brasileiras, a indústria e o agro sustentável. Então a gente vai levar a oportunidade de você empreender aqui no Brasil, investir aqui no Brasil, especialmente por causa das energias verdes e esse volume de energia que o Brasil tem excedente. Então a gente está desenhando para ser uma conferência do clima de um Brasil real e um Brasil sustentável. Ministro, falando de energias mais verdes, vamos falar um pouquinho do Escolas Mais Verdes, que é uma iniciativa lançada pelo Ministério do Meio Ambiente, que é uma ação que tem como objetivo promover a sustentabilidade nos colégios. Como é que se dá essa iniciativa que promove esse meio ambiente desde cedo aí no ambiente escolar? Nós temos um desafio, como trazer educação ambiental. Nós temos um desafio também, como separar resíduos, como você separa lixo. O primeiro ponto para o início de uma economia circular, da reciclagem, é a separação do lixo orgânico para o lixo sólido, né? O que nós, em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, nós instalamos um biodigestor. Isso trouxe uma curiosidade dos alunos e eles começaram a aprender aquilo que ele aprende na sala de aula no biodigestor. Então ele aprende matemática, física, química, biologia, economia, porque a cozinha parou de comprar gás, porque usou o biogás que é gerado por esse biodigestor. Então a ideia é agora expandir isso. Nós fizemos o primeiro edital. Mas antes, ministro, desculpa te interromper, só explica pra gente o que é o biodigestor. O biodigestor, você joga os resíduos orgânicos nele, ele transforma esse resíduo orgânico em biofertilizante e biogás. Então você faz a biodigestão desse resíduo, você decompõe esse resíduo e traz dois benefícios: fertilizante, um biofertilizante, e o biogás que substitui o gás de cozinha, por exemplo, na cantina. Foi isso que aconteceu em Venâncio Aires e a gente abriu um edital para mais 200 escolas. Nós temos aí um investimento da ordem de 100 milhões, pegando financiamentos climáticos para direcionar essa atividade. Trazer educação ambiental para dentro das escolas. A gente fez isso junto com o ministro Vitor e o ministro Ronaldo, o Vitor da Educação e o Ronaldo da Cidadania, porque a gente tem que trazer de uma forma racional a educação ambiental. Como ela começa? Separa o lixo. Começa a separar o lixo orgânico e começa a se criar uma cadeia de reciclagem. E também olha que aquilo você pode ter um benefício.
Acho que o importante de meio ambiente é como você percebe um benefício daquilo que você fez, evitando a necessidade de gás na cantina e você levando esses biofertilizantes para as hortas. Então, você mostra que dá para fazer meio ambiente de forma racional e educação ambiental também. Agora, ministro, a gente tem um último minutinho. Queria que o senhor falasse, então, sobre como as escolas podem fazer, tanto públicas quanto particulares, para receber esse selo que Escolas Mais Verdes virou um selo, né? Então, o Escolas Mais Verdes é um selo. A gente pretende colocar esse selo nas escolas que fizerem atividades sustentáveis. Ela começa com biodigestor, a separação de lixo orgânico do sólido. Depois ela vai para reciclagem, uso da água, logística reversa e energias renováveis. A gente deve desenhar um modelo que você recebe um selo. Em Nova York, ontem, por acaso, eu tive uma reunião com Emirados Árabes, a ministra de Meio Ambiente, e ela tem um prêmio de escola sustentável. E ela pediu para o Brasil para a gente fazer uma parceria, escolher entre essas escolas que receberão Escolas Mais Verdes e direcionar elas para receber, se possível, esse prêmio de escola sustentável no Emirados Árabes. Eu acho que é interessante e assim a gente traz essa consciência ambiental de forma racional para dentro das escolas. Como que elas podem receber? Fazendo atividades sustentáveis. A primeira delas agora, com esse edital, essas 200 escolas poderão pôr biodigestores e começar a trazer, instigar as crianças a entender um pouquinho o que é meio ambiente de uma forma bastante racional. Tá joia, nós conversamos ao vivo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ministro, muito obrigada pela participação aqui na Voz do Brasil. Obrigado. Pois é, e que tal deixar o carro na garagem e sair para o trabalho ou lazer de bicicleta? Essa é a proposta do Dia Mundial Sem Carro, que ocorre amanhã. O governo incentiva estratégias como a construção de ciclovias para o usuário andar de bicicleta com mais segurança. Há mais de 20 anos, o servidor público Uirá Lourenço trocou o carro pela bicicleta para ir e voltar do trabalho em Brasília. Ele gasta cerca de 30 minutos para percorrer um total de 12 quilômetros. É muito agradável usar a bicicleta no dia a dia, é ágil, super gostoso, apreciar a natureza e já é minha ginástica também. O Dia Mundial Sem Carro é celebrado no dia 22 de setembro em vários países. Aqui no Brasil, a data integra a Semana da Mobilidade e a Semana Nacional de Trânsito. Um dos destaques deste ano é o incentivo do uso da bicicleta. Entre as ações está o selo do programa Bicicleta Brasil, destinado ao reconhecimento de empreendimentos, intervenções e iniciativas que incentivam o uso do meio de transporte. É o que explica a secretária nacional de Mobilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional, Sandra Holanda. Programa Bicicleta Brasil, onde nós concedemos a algumas entidades que conseguem implementar estruturas de ciclovias, de ciclofaixas, de modo que facilite, né, esse meio, esse modal de transporte. Mais informações estão no site do Ministério do Desenvolvimento Regional, na parte dedicada à mobilidade e serviços urbanos, no endereço gov.br/MDR. Reportagem Jéssica Gonçalves. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu hoje manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. A Selic é a taxa básica de juros da economia, usada como parâmetro para outras taxas. O Copom considerou que ainda há incerteza sobre o futuro da inflação no país, mas que a manutenção da taxa no atual patamar é compatível com a estratégia adotada para conter a subida de preços. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que altera o caráter taxativo do rol de procedimentos da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Isso significa que os planos de saúde vão ter que oferecer a cobertura de exames ou tratamentos que não estiverem na lista da agência. Mas, para isso, foram definidos critérios. O exame ou tratamento fora do rol que for solicitado pelo médico deve ter comprovação da eficácia baseada em evidências científicas ou que existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS ou de, no mínimo, um órgão de avaliação em saúde que tenha renome internacional. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, explicou que a decisão vai beneficiar os cerca de 50 milhões de usuários de planos de saúde.
O rol ser tido como taxativo excluía muitos que tinham conseguido o benefício do Poder Judiciário de tratamentos. E aqui podemos citar casos de doenças raras, pessoas com problemas do espectro autista. Então, em bom momento, o Congresso Nacional abriu exceções para que outras situações pudessem ser cobertas pela legislação. E o presidente Jair Bolsonaro também sancionou hoje a lei que cria o programa Emprega Mais Mulheres. O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos de Oliveira, explicou que a medida busca ajudar na inserção e manutenção de mulheres e jovens no mercado de trabalho. Mulheres com filhos até 6 anos terão prioridade no teletrabalho e a flexibilização da jornada mediante acordo com a empresa, a possibilidade do compartilhamento da licença maternidade entre homens e mulheres, que permite o cuidado e a criação de vínculos afetivos com seus filhos. Outro ponto que devemos ressaltar é a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho para a qualificação das mulheres em áreas estratégicas ou de menor participação feminina. Hoje é o Dia Mundial e Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer. E para informar mais sobre o assunto, foi criado o Setembro Roxo, mês dedicado ao tema. Esquecimentos que começaram a se tornar mais frequentes acenderam o alerta da psicanalista Cosete de Castro, que mora em Brasília. Quando a mãe dela começou a demonstrar os sinais de Alzheimer, foram feitos vários exames até o diagnóstico. Ela começou a esquecer de senha da internet, senha do banco. E como ela esquecia, ela se agarrou muito na agenda, mas não admitia que ela pudesse ter uma demência. A mãe de Cosete faleceu no ano passado, mas a luta da filha pela causa do Alzheimer continua. Ela criou um grupo chamado As Filhas da Mãe, que apoia pessoas que cuidam de quem tem a doença. Um desafio de muitas famílias, já que, segundo o Ministério da Saúde, a estimativa é de que o Brasil tenha 1.200.000 casos de Alzheimer, a maioria sem diagnóstico. Para chamar atenção sobre este tema, foi criado o Setembro Roxo. A ideia é informar a sociedade sobre os sintomas, opções de tratamento e prevenção da doença. E conhecer o assunto pode contribuir para diagnósticos precoces. O professor da Universidade de Brasília e presidente da Sociedade de Gerontologia do Distrito Federal, Otávio Nóbrega, explica as fases da doença. Nessa fase inicial, a pessoa pode apresentar dificuldade com as palavras, se orientar no espaço, confundindo também na execução de tarefas. Fase moderada é normalmente aquela que tem mais duração, havendo aí um paciente bem mais dependente, né? Já na fase avançada, o indivíduo ele torna-se totalmente dependente. A doença de Alzheimer é tema de várias pesquisas ao redor do mundo, mas ainda não tem cura. No entanto, já existem opções de tratamento para tentar melhorar a qualidade de vida dos pacientes, como alguns medicamentos que podem retardar os efeitos da doença, disponíveis nas farmácias do Sistema Único de Saúde, o SUS. Também ajudam no tratamento, terapia ocupacional, controle de pressão alta, diabetes e colesterol, além de atividade física regular. Reportagem Graziela Mendonça. Pela primeira vez, foi divulgado hoje um estudo que traça um retrato das condições de vida das pessoas com deficiência, em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado hoje. Há 36 anos, Ismael Vitorino enfrenta os desafios de uma deficiência visual. Ele nasceu com catarata congênita e pode provocar desde a perda parcial da visão até a cegueira. As pessoas me ajudaram, os colegas de classe, né, de estar para mim. Dependia também de material, né, adaptado, no meu caso, material ampliado. De acordo com um estudo inédito sobre pessoas com deficiência e as desigualdades sociais no Brasil, divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE, o país tem 17.200.000 pessoas com deficiência. São principalmente idosos e mulheres. Segundo a pesquisa, em 2019, 58% das pessoas com deficiência tinham acesso aos serviços de saneamento básico. 55% das escolas dos anos iniciais do ensino fundamental estavam adaptadas para alunos com deficiência. Índice que subiu para 67% entre as escolas de ensino médio. Dados que, para a analista do IBGE, Maíra Bona Lenzi,
ajudam a pensar estratégias para melhorar a vida dessa população. Esse informativo permite que principalmente os gestores possam pensar, em políticas públicas a partir desse entendimento das condições de vida das pessoas com deficiência e promovam melhoria para essas pessoas. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos investiu mais de 29 milhões de reais em cerca de 30 políticas públicas que envolvem benefícios, isenções fiscais e ações afirmativas voltadas à população com deficiência. Um exemplo é o benefício de prestação continuada, BPC, que é a garantia de um salário mínimo mensal àqueles que não conseguem prover o próprio sustento. Dinheiro que ajuda o Ismael Vitorino a se manter há 26 anos. Comprar roupa, as coisas básicas, na alimentação, O estudo também mostrou que cerca de 22% das pessoas com deficiência receberam algum cuidado em reabilitação. Mais da metade delas, 58%, tiveram um tratamento coberto pelo Sistema Único de Saúde. Reportagem Jéssica Gonçalves. E essas foram as notícias do Governo Federal. Boa noite. A Voz do Brasil. Governo Federal.